Você está fora do padrão? 5 sinais. Nesse vídeo vamos abordar a questão da ansiedade que muitas vezes ocorre por conta do padrão de beleza que é imposto. Eu sou Mário Serrano, cirurgião plástico, e o meu objetivo é oferecer a melhor experiência para mulheres que buscam uma melhoria na sua autoestima, bem-estar e saúde através da cirurgia plástica. Temos feito isso através das próprias cirurgias plásticas e também através de conteúdo gratuito de qualidade. Esse canal, inclusive, se presta a isso, oferecer essa melhor experiência também através do fornecimento da educação. Aproveita, ativa o sininho, se inscreve e dá um like. O nosso foco tem sido em cirurgias plásticas minimamente invasivas, de recuperação rápida, com cicatrizes reduzidas. Cirurgias modernas que oferecem um resultado muito bom para mulheres modernas que querem se afastar o mínimo possível das suas rotinas. Isso por si só já é um diferencial, isso por si só já é algo que chama a atenção das pessoas. Mas antes da gente falar sobre a cirurgia plástica em si, a gente tem que falar sobre a motivação para procurar um cirurgião plástico, para procurar fazer uma cirurgia plástica. E isso geralmente está relacionado à pessoa entender que ela está bem consigo mesma ou que ela não está mais se visualizando, se enxergando compatível com o que ela tem aqui. Muitas vezes a pessoa ela não se identifica, ela não se reconhece mais. Ela olha, mas o que foi que aconteceu, né? Eu tinha a barriga tão bonita, minha barriga, né, era tão altinha, e muitas vezes é essa insatisfação com algo que ela vê no espelho que motiva ela a procurar ajuda na cirurgia plástica. Mas muitas vezes é uma pressão social, é uma pressão por um padrão de beleza que muitas vezes está sendo difundido até de forma inconsciente nas redes sociais, na televisão, em revistas, através de blogueiras, que faz com que as pessoas possam, mesmo sem perceber, ter algum grau de ansiedade. E a gente vai falar aqui 5 sinais que podem indicar que eventualmente você pode estar desenvolvendo sim algum grau de ansiedade por conta disso. Sinal número 1, autocomparação. As pessoas costumam ficar se olhando no espelho, gastam muito tempo, se comparando. No consultório, falam com muita clareza que querem ter a barriga da Virgínia, já trazem a foto pronta no celular. E isso pode sim, trazer algum grau de ansiedade. Se você tem como meta, como padrão, alguém que vive para isso. Então, para uma pessoa que tem como profissão cultivar a aparência, a forma física, e que tem toda uma estrutura em volta disso, tem personal trainer, tem nutricionista, tem um personal stylist, a pessoa tem a obrigação de estar sempre bem, de estar sempre bonita, de estar sempre em forma. Isso pode realmente ser algo bem estressante. Fuga de situações sociais. A pessoa evita sair de casa, evita eventos que vão ter muitas pessoas, evita ir para eventos da própria família, encontros com amigos, porque ela muitas vezes tem vergonha do corpo dela, acha que a roupa não vai vestir bem, diz que não tem roupa adequada para aquela situação. A pessoa tem vergonha, por exemplo, de ir para academia. Ela muitas vezes acha que não pertence àquele lugar. Ir à praia talvez seja a situação estressante número 1. A maior parte das pacientes me relatam que há anos não usam biquíni. Até gostariam, têm vontade, mas não têm coragem, não se sentem à vontade de colocar um biquíni, por exemplo. Então não vão à praia, ou até vão à praia, mas vão com uma roupa mais composta, com um short, com uma saída de banho toda fechada. E se você evita de ter uma vida social, evita de se relacionar com amigos, com familiares, por conta da sua aparência, isso pode sim ser um dos sinais de ansiedade por conta desse padrão de beleza. 3. Comportamentos radicais. As pessoas muitas vezes assumem atitudes extremas, exageradas, como por exemplo fazer uma dieta maluca de querer perder muito peso em pouco tempo para poder entrar numa roupa, um vestido de casamento, para poder estar em forma suficiente para poder vestir aquela roupa de banho, para poder curtir o carnaval. Você já teve a experiência de ir para uma academia às vésperas do período de carnaval? As pessoas têm essa ilusão de que elas vão conseguir, É um pensamento mágico. Elas têm a ilusão que elas vão conseguir, naquele pouco espaço de tempo ali, ter um resultado que elas não conseguiram ao longo de muito tempo. Esses desafios fitness radicais, eles
eles não funcionam, mas eles estão dentro, né, desse diagnóstico aí, de que pode estar tendo algum transtorno de ansiedade relacionado a essa vontade, a esse desejo de querer se encaixar dentro de um padrão de beleza. 4. Baixa autoestima. É muito frequente eu atender no consultório pacientes que relatam não ter mais a coragem de mostrar o corpo para o cônjuge. A mulher que não fica nua na frente do marido, que tem vergonha do próprio corpo. Não que o marido em algum momento tenha falado que ela tá feia ou que não tem mais desejo por ela, mas ela, por conta dessa insegurança, por conta dessa forma como ela está se enxergando, um sentimento muitas vezes de menos-valia, ela prefere não se mostrar. Ela se esconde do próprio cônjuge. Ela tem que apagar a luz do quarto para namorar, por exemplo. Eu vejo muitas mulheres que, por mais que tenham um corpo bonito, mas elas não usam, por exemplo, o biquíni. Elas não usam uma roupa mais justa, porque ela não se sente bonita. E muitas vezes a pessoa tá bem. E eu digo isso com toda segurança, porque eu sou cirurgião plástico. Eu vejo pessoas todos os dias e muitas vezes as pessoas estão bem, estão em forma, mas elas não se sentem bem. Elas não se sentem em forma. Elas não se sentem bonitas e isso afeta o relacionamento delas, afeta o desempenho delas, a forma como elas se relacionam com outras pessoas, inclusive, como eu falei, o próprio esposo, a própria namorada. Essa forma de se enxergar depreciativa pode ser sim um indicativo de que há um certo grau de ansiedade, há uma patologia aí, há um sofrimento por conta desse padrão de beleza. 5. Sintomas físicos de ansiedade. Algo bem frequente, algo bem comum, apesar de muitas pessoas não saberem, é que quando a gente tem uma manifestação interna, algum grau de ansiedade, isso pode repercutir externamente com sintomas físicos. Então sim, a preocupação com a aparência, a ansiedade com a forma como você se enxerga, pode trazer sintomas como, por exemplo, palpitação. Muitas vezes as pessoas, elas sentem dor no peito, elas sentem a sensação de boca seca, as pessoas ficam com insônia, às vezes acordam à noite com alguma preocupação, com a dor no peito, com o formigamento. E ela pode até achar que está tendo algum problema físico, como por exemplo um infarto, um AVC. E quando vai ao médico, quando procura o pronto-socorro, faz o exame físico, às vezes faz até uma investigação com exames de laboratório, exames de imagem, eletrocardiograma. E na maior parte das vezes não encontra nada. E aí sempre ouve aquela velha frase, né, de que é estresse, de que é ansiedade, que é nervosismo. E a pessoa não aceita, ela acha que isso não é possível, que na verdade tem algum problema físico que está escondido e que não foi ainda descoberto. Mas sim, realmente o nervosismo, a ansiedade, o estresse, tudo isso traz essa manifestação, essa somatização, esse é o nome técnico. A pessoa passa a ter a liberação de substâncias no corpo, que são hormônios, que são neurotransmissores, que têm um propósito muito claro, que é de preparar o corpo para uma situação de estresse, de adversidade, a gente chama de situação de luta ou fuga, e que ocorre de forma fisiológica. Só que o problema não é isso acontecer, é isso acontecer numa situação que não deveria estar desencadeando essa resposta fisiológica, como por exemplo, a pessoa ficar preocupada com a aparência. E aí, você já passou por algum desses problemas? Você já teve algum sinal desse? Já se enxergou em alguma dessas situações? Curte esse vídeo, comenta e aproveita, já acompanha o próximo, que a gente vai falar sobre a cirurgia plástica e se ela salva o casamento. Obrigado e até a próxima.